Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Nossa saudação a você que nos acompanha de todo o Brasil. Eu sou Lilian Profeta, apresentando aqui o Comando da Esperança a partir da Super Rede Boa Vontade de Rádio em São Paulo, pela Boa Vontade TV, canal 45.1. E você também nos acompanha aqui através do canal da Religião de Deus, no Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo Responde. Hoje nós vamos falar sobre os aspectos espirituais que envolvem ou que estão envolvidos quando alguém profere uma mentira. Para falar deste tema, recebemos aqui o pregador ecumênico da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, irmão Alan Mateus. Irmão Alan, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. A você que nos acompanha na comunicação 100% Jesus, vamos refletir à luz da espiritualidade ecumênica, dos ensinamentos do Cristo de Deus, das consequências espirituais da nossa ação, do nosso livre-arbítrio, essa questão da mentira e de sempre pautarmos as nossas atitudes pela coerência e firmadas nos exemplos do Divino Mestre. Se você tem alguma pergunta a fazer, você pode mandá-la agora mesmo pelo WhatsApp 11 99 831 8195. 11 é o DDD 99 831 8195, é o WhatsApp da Super Rede Boa Vontade de Rádio. A primeira pergunta, irmão Alan, é da Bruna, uma internauta que não nos compartilhou aqui a cidade, e ela diz: tem situações em que a verdade pode magoar alguém. Então sempre me pergunto, qual a melhor saída? Contar a verdade completa, contar uma parte da verdade ou não contar nada? É errado mentir para proteger uma pessoa? Muito obrigado, Bruna, por seu questionamento. A religião do amor universal. A gente às vezes não quer aborrecer, não quer gerar um constrangimento, uma mágoa ao contar uma verdade para uma pessoa, mas e como vai ficar se essa pessoa descobrir essa verdade lá na frente? E quando a gente fala lá na frente, nós não estamos apenas dizendo na sua existência material, mas há continuidade da vida após a morte. E na existência espiritual, como vai ser? Será que não haverá uma mágoa ainda maior? Será que os vínculos de confiança entre você e essa pessoa não ficarão ainda mais abalados, comprometendo até a evolução espiritual de ambos? Então é sempre preciso pensar por esse aspecto espiritual. É claro que existem situações bastante específicas. Por exemplo, eu acompanhei certa feita um caso de uma família em que o pai estava hospitalizado, muito fragilizado de saúde, e o filho havia falecido. E a família optou em não contar para o pai naquele momento, porque o pai estava com a saúde muito debilitada. Se soubesse do falecimento do filho, aquilo implicaria inclusive num risco de vida. Então, existem situações muito específicas, mas salvo estas que implicam até em risco de vida, a gente precisa pautar pelo uso da verdade, com equilíbrio, com sabedoria. Se valer da verdade não é despejar a verdade, no ouvido, falar de qualquer jeito. O irmão Paiva, inclusive, numa das suas pregações, ele diz: o amor sem a verdade não é o amor, a verdade sem o amor não é a verdade. Então, a gente precisa sempre trazer esses dois valores, essas duas condições da lei divina muito próximas, muito aliadas uma à outra. E no próprio blog paivaneto.com, o presidente pregador da Religião Divina nos traz essa reflexão ao afirmar: é preciso encontrar e jamais perder a estrada que eleva os corações. Por isso, aos seres humanos se deve falar humanamente. Há um ditado oriental que recomenda: falai com amor, e até os animais vos entenderão. Fechar aspas. Então, realmente, como você até pergunta aqui, quando a gente precisa dizer uma verdade, como eu vou dizer, como a pessoa vai se sentir, quais vão ser os impactos, as consequências, eu preciso trazer com esse sentimento de amor, de consideração, de responsabilidade espiritual. O Paiva Neto também nos traz um exemplo nas suas pregações, inclusive na série Lições de Vida, que você acompanha aqui na comunicação 100% Jesus, no aplicativo Boa Vontade Play, essa história que tem o título O Sultão e os Dentes, uma história bem conhecida, inclusive, sobre a forma de se contar uma verdade. Então, o sultão, ele havia tido um sonho, onde ele pedia
perdia todos os dentes. E aí ele chamou um adivinho da corte para poder trazer o significado, a interpretação daquele sonho. E esse adivinho falou, olha, vai ser uma tragédia, cada dente perdido é um parente do senhor falecido. E aí o sultão fica irado, né? Como você se atreve a dizer uma coisa dessas para mim? E aí estabelece uma punição de 50 chibatadas para aquele adivinho. E aí o sultão chama um segundo adivinho para poder interpretar o sonho. E aí esse adivinho falou, olha, que maravilha, o senhor vai sobreviver aí a todos os seus familiares, vai ser a pessoa que mais vai viver na sua família. E o sultão fica super contente, premia inclusive com 200 moedas de ouro. E um dos guardas do reino, né, quando esse adivinho que sai com as 200 moedas de ouro passa, ele fala, mas como assim? Vocês trouxeram a mesma interpretação e um toma as chibatadas e você as moedas de ouro? E aí esse segundo adivinho, ele fala, tudo depende da forma como a gente vai dizer as coisas, né? Sim. E a gente aprende na religião do amor universal a ter esse equilíbrio como objetivo, né? Não é nem não contar, mas nem contar também despejando aquilo, né? No ouvido, no coração da outra pessoa. É preciso haver esse equilíbrio, essa sabedoria para a gente saber contar com esse sentimento de amor, de compaixão com aqueles que estão à nossa volta. E acho que um ponto importante também, irmão Alan Mateus, é a gente lembrar que dizer a verdade não é a gente escutar alguma coisa que alguém contou e correr para contar para o outro, né? Porque isso já não é dizer a verdade, é a gente sair esparramando uma conversa, né? Então também temos que observar esse detalhe do que é a verdade que nós estamos proferindo. É preciso averiguar, né? Ter outras versões, confirmações da parte de outras pessoas, da apuração dos fatos, né? Exato. Com certeza. Bom, a gente recebeu também aqui a pergunta da Carla Rodrigues, de Atibaia, São Paulo. Como se redimir de uma mentira que já foi contada, mas ainda não foi descoberta? Se eu falar a verdade, mesmo que a pessoa não me perdoe, espiritualmente estarei absolvida da mentira que contei? Olha, se você se arrependeu, se você buscou a pessoa, disse a verdade, pediu perdão, reparou ali alguma situação que precisava ser reparada e não vai novamente cometer o mesmo erro, né? Está de fato arrependido a ponto de não cometer novamente o mesmo erro, em relação à mentira, sim, você reparou o erro, você está absolvida com certeza. Agora tem que ver a ação que você fez. Qual é a ação que você fez que motivou a esconder a verdade daquela pessoa? Então uma coisa é ter dito a mentira e você ter sido absolvido em relação àquilo. Outra coisa foi o ato que te motivou a dizer aquela mentira. Quer dizer, foi um ato que prejudicou a outra pessoa? Foi um ato que está impactando de alguma maneira? Aí a gente precisa pensar de forma isolada, porque se foi um ato que realmente foi prejudicial, aí a gente tem as consequências espirituais, né? E aí a gente precisa também reparar não só o fato de ter mentido, de ter omitido aquela situação, mas o fato de ter cometido algo que levou a alguma consequência prejudicial a outra pessoa. Também. A gente vai ter que arcar. Inclusive no livro As Profecias Sem Mistério, o escritor Paiva Neto traz uma reflexão a esse respeito dentro do subtítulo Livre-arbítrio gera determinismo. Então ele vem trazendo essa consciência da utilização do livre-arbítrio e mais ao final ele traz essa afirmativa do saudoso proclamador da religião divina, o irmão Osiris Zarur. Ele diz, abre aspas, a lei divina, julgando o passado de homens, povos e nações, determina-lhes o futuro, fechar aspas. Paiva comenta, juntou o livre-arbítrio da criatura humana a ser medido por Deus, a lei divina, julgando o passado de homens, povos e nações, ao determinismo, resultante dos nossos atos bons ou maus, determina-lhes o futuro. Daí surge o determinismo, bem diferente do fatalismo, mas não como algo aleatório, como uma bomba voadora que não sabemos onde cairá, uma decisão de um Deus maluco que de repente resolve dividir benesses e torturas entre seres terrestres ou celestes, conforme o seu bestunto alienado. Não, somos nós quem criamos o destino, de acordo com o emprego que fizermos do nosso livre-arbítrio. Então, pensar, antes de tudo, nas consequências das nossas ações e sempre pautarmos pela coerência, pela verdade, pela sinceridade com os nossos semelhantes, o respeito, a responsabilidade que temos junto das outras pessoas. Tá certo. Bom, e o Iago Ferreira, de Palmas, no Tocantins, gostaria de entender a diferença se existe uma diferença entre mentira grande e uma mentira pequena do ponto de vista espiritual e se as consequências para quem mente serão as mesmas
nos dois casos. As nossas atitudes e a mentira, no caso, ela vai sempre ser medida pelas consequências espirituais que ela gera. Então, quantas pessoas essa mentira está impactando? Qual é o prejuízo que isso está trazendo para essas pessoas? Então, a espiritualidade vai sempre avaliar em termos das consequências espirituais no destino dessas pessoas. Aí a gente pode medir realmente se vai ser um impacto menor ou um impacto maior. E a providência divina sempre avalia também a intenção das nossas ações. A intenção de quem está mentindo. Estava mentindo por qual razão? Tinha consciência das consequências, do prejuízo que isso ia provocar na vida da pessoa? Então a providência divina vai avaliar tudo isso, então medindo em detalhes, né, aquilo que vai na alma, aquilo que vai no espírito de cada pessoa, conforme o presidente pregador da religião do terceiro milênio nos esclarece nesse parágrafo aqui do artigo Ano Novo com Jesus e os Anjos Guardiães, que a gente encontra no blog paivaneto.com. Ele escreve assim, abre aspas: o Cristo de Deus é categórico ao advertir que um tio da nossa palavra nos será cobrado. Evangelho consoante Mateus, capítulo 12, versículos 36 e 37. Então, usemo-la bem. O sempre lembrado Zarur afirmava, abre aspas, uma palavra pode salvar uma vida, uma palavra pode perder uma vida, fechar aspas. Então, um tio, né? A responsabilidade de uma intenção, da forma como a gente utiliza, as consequências que isso vai gerar nas outras pessoas, tudo isso é espiritualmente avaliado. E o próprio conhecimento, a bagagem, a trajetória de conhecimento espiritual daquela pessoa que está proferindo uma mentira. No Santo Evangelho do Divino Mestre, segundo Lucas, capítulo 12, versículos 47 e 48, o Divino Mestre nos ensina essa lição ao afirmar, abre aspas, aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Quer dizer, tinha conhecimento, tinha bagagem espiritual, mas se equivocou. Então as consequências são maiores, as sanções são maiores. Mas aí prossegue o Cristo. Aquele, porém, que não soube a vontade de seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Uma consequência menor, uma sanção menor pela ausência de conhecimento espiritual. Mas aquele, finaliza o Cristo, a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Fechar aspas. Então, quanto mais conhecimento espiritual, mais aumenta também a nossa responsabilidade diante daquilo que nós estamos dizendo, manifestando diante das outras pessoas. Por isso que é importante, Lilian, e você que nos acompanha, estarmos participando, estarmos nos abastecendo espiritualmente com esse conhecimento, para que as nossas atitudes sejam as mais coerentes, adequadas possíveis, né? Que a gente tenha uma bagagem de conhecimento espiritual para saber lidar com as situações da melhor forma possível. E nada melhor do que estarmos, então, nas igrejas ecumênicas da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, para esse abastecimento, para esse aprendizado espiritual, para essa habilidade de aprendermos com Cristo de Deus, a melhor forma de, com amor, lidarmos com todas as circunstâncias que fazem parte da nossa vida, respeitando as pessoas em primeiro lugar. Então a gente estende convite para você que nos acompanha a estar presente nas igrejas ecumênicas da religião divina, aos sábados, por exemplo, a partir das 16 horas, a Cruzada do Novo Mandamento de Jesus, momentos muito especiais de estudo dos ensinamentos do Cristo, debate, reflexões a respeito da doutrina fraterna e ecumênica da religião divina, músicas legionárias, espaço para você fazer o seu pedido a Jesus e a espiritualidade superior, inclusive para tomar as melhores decisões na sua vida. O endereço você pode obter com a gente, conversando com a nossa equipe pelo WhatsApp da Central de Relacionamento da Religião Divina, código 11 99 603 1330, o endereço da Igreja Ecumênica da Religião do Amor Universal, mais próxima de você e da sua família. Você também pode acessar o portal religiãodedeus.org, www.religiãodedeus.org. Agradecemos ao irmão Alain Mateus, pregador ecumênico da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, responsável pelo Ministério Digital da Religião do Amor Universal, respondendo às dúvidas da audiência no dia de hoje. Se você nos acompanha pelo YouTube, lembramos que você pode deixar aí nos seus comentários a sua pergunta. E para você que nos acompanha pela Super Rede Boa Vontade de Comunicação, a Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo responde às suas dúvidas. Mande-as através do WhatsApp 11 99 831
8195. A todos a nossa saudação de paz. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre!